o dólar ele é bem sensível a fatores, aos principais fatores econômicos, né? Até uma fala do nosso presidente pode impactar aqui no dólar. E o que a gente faz, né? Nós não somos analistas fundamentalistas para ficar olhando todas as notícias e tentar prever o movimento. O que a gente observa são os principais indicadores do dia, que nós temos um calendário para isso, né? Então a gente observa este calendário e a gente vai atuar conforme o contexto de movimentação de preço. Tá? Não significa absolutamente nada eu falar para vocês, olha pessoal, ontem teve uma movimentação aqui a 85, não deixaram, ele não fechou, ele não firmou acima do 85, visitou o 500, mas ele fechou para baixo do 85. Isso não significa nada isolado, tá? Este preço aí não significa nada isolado, externo, se não tiver um contexto por trás disso, né? Os motivadores, o que está motivando os operadores a tomarem compra em cima disso. O que acontece no dólar? Muitas vezes a gente observa, por exemplo, um discurso, um indicador tipo o payroll, a gente observa alguns indicadores que dê alta volatilidade no dólar e a gente vai atuar dentro daquela janela de horário, né? Igual eu falo para vocês, tem uma cotação de Petax todos os dias a partir das 10, né? 10, 11, 12 e 13. Então existe sempre uma movimentaçãozinha ali. Tem dia que não movimenta muito, tem dia que tem uma briguinha ali. Nós temos abertura de mercados americanos, nós temos abertura da bolsa, dos papéis. Então, galera, o dólar ele é muito sensível a isso. Então, muitas vezes, né, o que acontece? Ontem foi um exemplo prático disso. O dólar estava num lenga-lenga, com um volume até interessante de vendas, estavam vendendo. Eu falei para vocês, galera, debaixo desse 20 aqui, se não vier pressão compradora, vai ficar interessante a gente atuar na venda. E foi exatamente o que a gente fez. Atuamos na venda, nós tínhamos uma parada no 400, a gente prestou atenção neste 400, porque é uma região muito importante de preço, tá? Além de ser um preço psicológico, ele tem essa tensão psicológica e é uma região de preço muito, muito importante para quem opera dólar, né? Para quem tem posições, para as grandes instituições. Para nós que não movimentamos o preço, a gente tem que deixar claro isso, que a gente não movimenta o preço. Então, para nós, a gente tem que observar quem realmente manda no mercado, que são os grandes operadores. A gente não vai movimentar o dólar aí com 10, 15, 100 lotes, né? Vamos botar 100 lotes aí, que para uma pessoa física é bem interessante. Uma pessoa viver aí com 100 lotes é bem legal, não é ruim, né? Então, a gente não desloca preço com isso. Quem desloca preço são as grandes instituições, os grandes bancos, porque eles têm milhões. Então, nesta movimentação aqui, a gente observou algo anormal no 400. A gente sabe que o 400 já é uma região conturbada, ele ficou ali naquele lenga-lenga, naquele miolo ali, naquela confusão, e aí a nossa ação era, descemos vendidos, ok, não perdeu 400, a minha expectativa é que se ele perdesse 400, ele poderia continuar andando, né? Porque realização, entre stop, é toda uma situação. Entrou volume de compra nesta região do 400. Até aguardei um pouco, tomei uma compra e o stop, Júnior. O stop sempre será no último movimento, na última retomada. E a gente observa quem? Os grandes operadores, né? Os grandes operadores estavam retomando lotes na compra. Observamos que alguns não estavam retomando, alguns estavam zerando posição que estava vindo vendido. O cara desceu vendido, chegou no 400, tinha volume, tinha treta ali, e o cara começou a comprar, começou a zerar a posição, colocar dinheiro no bolso. Então o que a gente pega muitas vezes, né? É aquela que eu chamo de rejeição ou exaustão de preço, porque o dólar estava caindo. Então chegou na exaustão, a gente tomou compra, se protegemos e a gente conseguiu surfar 40 pontos. Né, galera? Então, assim, quando o dólar está volátil, a gente tem que aproveitar o nosso conhecimento adquirido nesses anos para poder aproveitar dessas situações. Legal, galera?